Tá joia? Ok. Então, Igor, fica à vontade. Boa noite a todos. O trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre as aplicações, procedimentos e métodos de propriedade intelectual e a transferência de tecnologia frente à ADI 5529 no STF. É um tema que puxa para a minha área, que é a área jurídica, mas que envolve muito o conceito da inovação e também o desenvolvimento da inovação. No início do resumo, eu defini de forma bem breve o que seria essa propriedade intelectual e o que seria a transferência de tecnologia. Para quem ainda não tem uma intimidade, a propriedade intelectual ela vem já das origens do direito, né? E ela é uma área do direito que, por meio das leis, garante aos inventores e responsáveis por qualquer produção de intelecto, seja o domínio industrial, científico, literário ou artístico. E a transferência de tecnologia, ela trata de um processo de transferência de conhecimento científico e tecnológico. Essas duas áreas, para mim, dentro do que eu estudo e venho desenvolvendo na pós, elas têm que andar junto, né? E me chamou muita atenção uma recente ADI que ela foi julgada e estava no STF desde 2016. A PGR ela protocolou em 2016 um pedido de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Intelectual, que é a Lei 9.279 de 96, que ele dizia de forma bem breve que o prazo de vigência não seria inferior a 10 anos para a patente de invenção e a 7 anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data da concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial, comprovado ou por motivo de força maior. Essa ADI ela foi julgada agora, recentemente, dia 12/5/2021, na relatoria do ministro Dias Toffoli, que foi um processo de repercussão geral. E, inclusive, esse processo, ao ler um pouco o voto e o relatório dele, eu verifiquei que ele está dentro da Agenda 2030, que, para quem não conhece, ela tem 17 objetivos, e o julgamento desse processo ele alcança o objetivo 9, 10, 16 e 17 da Agenda 2030. Muito importante. Eu verifiquei também que existe o Dr. Pedro Barbosa, professor da PUC do Rio de Janeiro, que ele trabalha bastante sobre esse tema, uma indicação aí para quem queira aprofundar. Bom, de forma também sucinta, sobre a questão da inconstitucionalidade dessa tramitação no Supremo, já houve diversos posicionamentos sobre a matéria. Tem até algum que eu chamo a atenção da ministra Ellen Grace, de que ela fala que não seria possível esse controle de constitucionalidade em matéria de propriedade intelectual. Fato que a matéria de propriedade intelectual ela é pouco debatida ainda no âmbito do controle jurisdicional. E essa disposição periférica de que a competência seria do legislativo e não do STF ou de alguma corte de forma estadual, ela se confunde até com uma tese de um ex-ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos, que nos seus posicionamentos ele possuía um estilo mais conservador, que ele defendia uma teoria que no seu julgo se chama teoria do nojo. O que viria a ser essa teoria do nojo? Tal teoria ela afirma que com o controle de constitucionalidade pela Suprema Corte só pode acontecer se o texto proferido pelo legislativo causasse um certo nojo ou pelo erro grosseiro ao magistrado. Mas tal teoria ela não tem espaço hoje no controle de constitucionalidade contemporâneo. E por isso sim que eu creio que o ministro Toffoli, olhando para essa Agenda 2030, ele colocou essa ADI em julgamento e que está tendo grande repercussão, né? O parágrafo único ele foi declarado inconstitucional e ele busca trazer uma certa compensação pela análise, de acordo com quem defendia a constitucionalidade, ele traz uma certa compensação da análise do pedido do inventor para que ele possa usufruir do seu privilégio. Ocorre que o privilégio, por ele só é exercido no mercado. E se existe um impacto na concorrência e também no consumidor. Esse privilégio ele é muito pessoal e temos que, olhando no âmbito da nação, olhando no âmbito da Constituição, olhar como um todo. Quando não se tem informações necessárias, não tem como a concorrência atuar no mercado, assim como afirma um voto do ministro Eros Grau, leciona nesse ponto.
Se olharmos a Constituição na ordem econômica e se apresenta essa inconstitucionalidade que o Supremo decidiu, e nesse sentido foi. Eu também verifiquei no voto que na ADI o TCU ele emitiu um parecer de forma negativa da prática desses artigos nas contas públicas. E principalmente eu ressalto na saúde pública, que é um tema que está tão em foco hoje, que a exemplo do que eu verifiquei no parecer do TCU, tem medicamentos do SUS que hoje o Ministério da Saúde ele faz uma compra centralizada por causa dessa patente. E isso causa um impacto enorme nas contas públicas. Existem poucos estudos, o mais fomentado é esse do TCU, mas causa um impacto tremendo. E se esses medicamentos eles tivessem um domínio público, esses preços certamente seriam baixos e atingiria toda a cadeia do SUS, faria com que se comprasse mais medicamentos. Então, essa inconstitucionalidade nesse ponto ela é muito bem-vinda. As reduções no prazo da patente, ela gera cerca de 70% a 90% da redução do valor do produto, quando ali eu tenho a quebra. E principalmente no SUS, essa mudança de prazo ela é bem razoável e aceitável. Vale ressaltar também que não caberia ao Ministério da Saúde alegar qualquer constitucionalidade nesse percurso, porque o órgão executivo e a AGU, que representa a União, ela deve alegar pela constitucionalidade, ainda que envolva prejuízos aos gastos públicos, por se tratar de matéria de origem legislativa. Aqueles que alegavam que o parágrafo único do artigo 40 é um meio de compensação, vê isso de forma equivocada, porque quem causa o dano seria o INPI e não a sociedade como um todo, porque se eu permitir que isso continuasse, essa prolongação de prazo, eu estaria causando um dano ao consumidor e toda a cadeia do Estado. Então, o dano ele seria o INPI. No direito brasileiro, o dano ele não é presumido, ele tem que ser verificado. Então, se existisse um dano, que ele deveria ser verificado à frente do INPI. Deste modo, de forma final, em fase de recente decisão, se tem a dúvida das consequências do que vai originar essa ADI, agora do mês 5. Que presumindo, poderia ser um ingresso de várias empresas no mercado, é o que se presume, e a baixa nos preços das inovações, pois tem entrada de concorrentes. Mas também é formidável a gente considerar que amplos investidores em tecnologia, que são os principais favorecidos desse prazo suplementar que o parágrafo único do artigo 40 trazia, com a revogação do artigo, poderão não reaver